Qual era a profissão de Lucas? Para quem ele escreveu? Como ele escreveu o evangelho que traz o seu nome? Estaremos estudando hoje o evangelho segundo escreveu Lucas. Desde já seja muito bem-vindo à nossa 8ª videoaula das lições de juvenis. Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e Lucas capítulo 24, versículo 39 ao versículo de número 50. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiu os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas 24. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. Esse é o nosso texto base da nossa lição. Estaremos estudando hoje sobre o Evangelho de Lucas. Apenas neste livro consta a conhecida situação na qual, em visita à casa de uma família em Betânia, Jesus estava sendo ouvido atentamente por Maria, enquanto a irmã dela, Marta, andava distraída em muitos serviços. E ali, ao queixar-se com o mestre deixa claro para ela que Maria havia escolhido a melhor parte. Como o Evangelho de Lucas foi escrito? Quais os destaques que encontramos no Evangelho de Lucas? Vamos entender a razão das peculiaridades do livro. O terceiro Evangelho foi escrito pelo amado médico Lucas. A profissão de Lucas era médico. Lucas era médico. Destinado a um homem chamado Teófilo, foi para quem ele escreveu, a quem ele se dirige usando um superlativo chamando-o de excelentíssimo Teófilo, indicando-se tratar de uma figura importante na sociedade, conforme a gente vê, versículo 3, que nós já lemos aqui, quando diz o seguinte: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Além do destinatário inicialmente identificado, Lucas, que era grego, a nacionalidade dele, Lucas não era judeu, Lucas não era israelita, mas era grego, convertido ao Senhor. Também se dirige aos gentios, incluindo eu e você nos nossos dias de hoje. Os 4 versículos iniciais do primeiro capítulo do Evangelho apresentam os caminhos usados pelo escritor para a composição de seu texto. Como que o texto que nós temos hoje, que conhecemos como Evangelho segundo escreveu Lucas, como que esse texto foi composto, como que ele foi criado. Vejamos, o Evangelho de Lucas foi escrito a partir dos relatos transmitidos por pessoas que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Observe um detalhe: o Evangelho escrito por Lucas é resultado
de uma minuciosa investigação feita por ele mesmo com pessoas que andaram com Jesus, junto a pessoas que são testemunhos oculares da vida e do ministério do Mestre, pois já que o próprio Lucas nunca andou com Jesus, né? Não andava com Jesus. Nós vemos aqui, por exemplo, o versículo 2. Segundo nos transmitiram, né, Lucas está dizendo, olha, ele diz que está escrevendo aqui aquilo que foi transmitido a ele, né? Aquelas pessoas que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. As pessoas tanto presenciaram como foram ministros da palavra. E aí Lucas escreve com segurança, porque não é resultado de boatos, mas a sua escrita é resultado de uma investigação feita junto a pessoas que realmente estiveram com Jesus. Lucas, portanto, realizou um trabalho de historiador, consultando fontes confiáveis, pessoas que ensinavam a doutrina do Senhor. Muitos já tinham empreendido fazer isso, né, antes. O que Lucas se propôs agora é a pôr em ordem. Muitos já tinham empreendido fazer antes o que Lucas se propôs: pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Isso é indicado aí no versículo 1, que outras pessoas já haviam tentado fazer o que o Lucas fez. Como ele diz aqui no 1, aí no verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Mas mesmo assim, o Lucas viu a necessidade, né? Sentiu a necessidade de fazer um apanhado minucioso e escrever, registrar e enviar para o Teófilo, indicando aqui a sua dedicação, né, em buscar a cronologia e detalhes dos acontecimentos de forma minuciosa. Ao que indica o texto, Teófilo até já estava informado, né, a respeito do que o evangelista escrevia, mas ali estava cada relato reafirmado a fim de que ele pudesse ter a certeza daquelas coisas. Verso 4. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então ele escreve aqui um livro, né? Escreve num rolo, escreve minuciosamente e envia para esse cidadão que agora sim tinha como reafirmar, né, aquilo que ele já sabia. Quais são as peculiaridades do livro? Embora o Evangelho de Lucas componha o grupo dos sinóticos, sinóticos quer dizer semelhantes, em relação a Mateus e a Marcos, ele registra maior distinção em seu conteúdo. Tem uma diferença maior dos outros dois evangelhos. Os dois primeiros, né, ao falar sobre a infância de Jesus, os dois primeiros capítulos do livro iniciam apresentando Jesus como o homem perfeito. Como assim o homem perfeito? Filho do Altíssimo, nascido de uma mulher. Neles, Lucas fala sobre o anúncio e o nascimento de João Batista, fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus, sobre a visita de Maria a Isabel, já no versículo 39 do capítulo 1, a seguir. Também temos aqui o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, a circuncisão e a apresentação de Jesus, capítulo 2, verso 21, os anciãos Simeão e Ana, e Jesus com 12 anos entre os doutores, capítulo 2, verso 39. Temos uma outra peculiaridade aqui no Evangelho de Lucas, que são as parábolas. Lucas apresenta muitos ensinos de Jesus proferidos com farto uso distinto dessa figura de linguagem, que são as parábolas. Aí nós temos a parábola do bom samaritano, já no capítulo 10. Temos aqui a parábola do bom amigo importuno, do rico insensato, capítulo 12, do 13 a 21. A parábola da figueira estéril, dos primeiros assentos e dos convidados. Temos aqui acerca da providência, capítulo 14, verso 25. Da ovelha e da dracma perdida, já no capítulo 15, do verso 1 ao 10. Do filho pródigo, 15, verso 11 ao 32. Do mordomo infiel. Do rico e Lázaro, que também há quem argumente, né, não ser uma parábola.
pelo fato de se utilizar o verbo havia, né? Havia um homem. Bem, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Temos também a parábola do juiz Inico, capítulo 18, onde somos estimulados a perseverar na oração. E também a parábola do fariseu e do publicano, capítulo 18, verso 9. Dentre os evangelhos sinóticos, apenas Lucas identifica como parábola a resposta de Jesus quando indagado sobre a razão de os discípulos de João e os fariseus jejuarem e os discípulos dele não. A gente encontra isso aqui, Lucas capítulo 5, verso 36, que nos fala da seguinte maneira: e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe, ou romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Então Jesus traz aqui essa parábola que apenas o Lucas está registrando para a gente. Conteúdo exclusivo. Qual que é o conteúdo exclusivo que encontramos em Lucas? As apurações feitas por Lucas sob a orientação do Espírito Santo levaram-no ao registro de episódios e falas de Jesus específicas. Dentre elas temos a pecadora que ungiu os pés do Senhor, do Mestre, capítulo 7, verso 36. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens, capítulo 8, verso 1. Os samaritanos que não receberam Jesus e seus discípulos em uma aldeia. Temos também a missão dos 70 discípulos, que encontramos apenas em Lucas, capítulo 10. A preocupação de a preocupação de Marta com o trabalho e a dedicação de Maria ouvindo Jesus. Jesus trazendo fogo e descensão à terra. Temos aqui também os sinais dos tempos, capítulo 12, verso 54. A mortandade dos galileus e a torre de Siloé. A porta estreita, capítulo 13, verso 22 ao 30, que é um detalhe, inclusive, bem diferente um pouco do que temos em Mateus, capítulo 7, quando lá Mateus fala sobre uma porta estreita, um caminho estreito. Porém, aqui nós temos detalhes mais extensos a respeito. Temos o aviso dado a Jesus do ódio de Herodes, temos a autoridade da lei, a vinda súbita do reino de Deus, o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de imposto, as duas espadas e Jesus a caminho do Gólgota com Simão Cirineu levando a cruz. Então aqui são conteúdos exclusivos aqui que encontramos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Milagre sobre a ótica médica. Provavelmente por Lucas ter sido médico, ele ressaltou alguns detalhes sobre pessoas curadas milagrosamente que não foram mencionadas pelos demais evangelistas. Lucas detalhou, por exemplo, que a sogra de Pedro não estava apenas com febre, mas com muita febre, o que indicava ser um caso de fato grave. Encontramos em Lucas capítulo 4, verso 37 ao 39. E um detalhe interessante nessa cura é que imediatamente quando ela foi curada, ela levantou e passou a servi-los. Quer dizer, foi uma cura, um milagre pleno, porque acredito que quem me ouve agora já passou por esse processo, já enfrentou algum tipo de infecção viral ou qualquer outro problema que levou você a ficar com febre. Você sabe que a febre deixa a gente bem fraquinho. Mas no caso aqui da cura da sogra de Pedro, quando a febre a deixou, o seu vigor estava restaurado. Jesus fez uma obra completa imediatamente. Identifica que era à direita a mão mirrada que o homem curado tinha tal deficiência. Aqui falando sobre o milagre do homem da mão mirrada. E sobre o servo do centurião, Lucas diz que estava doente e moribundo. Lucas capítulo 7, verso 1 ao 10. Do ponto de vista médico, a inexplicável volta à vida do filho da viúva de Naim foi registrada apenas por Lucas, assim como a cura de uma mulher que andava encurvada há 18 anos. A cura de um homem que sofria com acúmulo de líquido e inchaço no corpo.
e a cura de 10 leprosos. Capítulo 17, versículo 11. Agora, no nosso ponto 4, tópico 4, falamos sobre o Espírito Santo em Lucas, no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas também pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, uma vez que a terceira pessoa da Trindade é citada frequentemente e aparece agindo poderosamente no livro. Entre as pessoas que foram cheias do Espírito e por meio das quais ele agiu, estão, por exemplo, João Batista, cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Nós encontramos esse relato em capítulo 1, versículo de número 15, aquele momento em que Maria chega, saúda Isabel e o menino estremece no ventre, né? E ele estava aqui sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre. Maria, sobre quem o Espírito Santo desceu para gerar e dar à luz a Jesus. Também falamos de Isabel, mãe de João, que foi cheia do Espírito Santo quando ouviu a saudação de Maria, que levava Jesus em seu ventre. Também temos o relato de Zacarias, pai de João, que voltou a falar após ter ficado mudo e cheio do Espírito Santo profetizou. Temos também Simeão, sobre quem estava o Espírito Santo, e foi revelado que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Jesus, que, segundo anunciado por João, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, capítulo 3, verso 16, sobre quem o Espírito Santo desceu quando foi batizado nas águas do Jordão, e cheio dele, do Espírito Santo, realizava feitos extraordinários, capítulo 4, verso 1 e verso 14. Pois pelo Espírito Jesus havia sido ungido, 4, verso 18 e 19. Em Lucas, o Espírito Santo também é citado como aquele que alegra, capítulo 10, verso 21, e que ensina, capítulo 12, verso 12, pronto a ser dado pelo Pai àqueles que lhe pedirem, capítulo 11, versículo 13. Não por acaso, Lucas decidiu frisar o grave alerta presente também em Mateus 12, 31, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo imperdoável. Amém? Então nós temos aqui um evangelho riquíssimo de conhecimento para a edificação espiritual da nossa vida, para a edificação espiritual de nossa alma e para o melhor caminhar, para o melhor serviço com Cristo. Concluímos dizendo que muitos estudiosos do grego afirmam que o Evangelho de Lucas possui o vocabulário e o estilo literário mais refinado do Novo Testamento. Logo na introdução, bem como em todo o livro, nota-se o empenho do autor em buscar testemunhas idôneas e relatos minuciosos, a fim de apregoar as boas novas do reino de Deus de forma verídica e inteligível ao maior número de pessoas, possibilitando-as a certeza de tais verdades. Que privilégio sermos alvo deste cuidado do autor, tendo acesso hoje a esse precioso evangelho, assim como Lucas, tenhamos a mesma dedicação e comprometimento para anunciar a salvação em Jesus a todos. Nossa lição trata desses assuntos, tratou desses assuntos muito importantes hoje, e nós chegamos a uma conclusão das conclusões, dizendo que o evangelho escrito por Lucas é confiável, é digno de toda confiança, não foi um material feito de qualquer forma, mas uma minuciosa investigação de um homem que, embora fosse médico, mas fez um trabalho de um historiador perito, com certeza sob a orientação do Espírito Santo. Ele junta tudo isso que nós temos hoje, esses 24 capítulos que formam o evangelho que temos em mãos, tendo aqui esse detalhe que foi citado por último na nossa lição. A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nas citações feitas por Lucas chama a nossa atenção, o que deixa claro que tudo o que aconteceu foi obra do Espírito Santo, tudo que Jesus fazia era obra do Espírito Santo. Havia uma presença do Espírito Santo na vida das pessoas envolvidas, das pessoas que andavam com Jesus, as pessoas que estavam envolvidas no nascimento de Jesus, pessoas que estavam envolvidas para levar a mensagem do Senhor Jesus,
ele mesmo para operar maravilhas. O texto de Lucas mostra claramente que ele estava cheio do Espírito Santo. E lá no final do livro tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando a gente chega no capítulo de número 24 do Evangelho escrito por Lucas, versículo de número 49, Lucas está terminando o livro e está dizendo o seguinte, registrando aqui palavras de Jesus. Jesus falou o seguinte, Lucas coloca lá no finalzinho do livro, olha: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O que depreendemos daqui, o que entendemos aqui? Que tudo o que aconteceu, o que Lucas registrou, João Batista cheio do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, Maria envolvida com o Espírito Santo para poder acontecer a geração do próprio Cristo, o próprio Jesus cheio do Espírito Santo, sendo levado para o deserto para ser tentado por Satanás, vencendo a tentação, milagres, maravilhas, sinais, prodígios acontecendo pelo poder do Espírito Santo. Aí o que acontece? Está terminando o livro e, por direção do Espírito Santo, encontramos esse texto. Jesus orientando os seus discípulos a ficarem em Jerusalém até que do alto fossem cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, e esse revestimento de poder se refere justamente à descida do Espírito Santo sobre eles, o que lhes daria capacidade de fazer a obra de Deus e poder para atuar em meio a este mundo confuso, esse mundo atolado no lamaçal do pecado, esse mundo rebelado contra tudo que é Deus, principalmente contra o Deus bendito. Então, para que hoje, no século 21, nós possamos triunfar contra as forças do mal, não há outra forma senão ser cheio do Espírito Santo. Então, temos essa lição aqui no Evangelho de Lucas, e assim nós finalizamos a nossa lição hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.